Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos meditar, para iniciarmos a pregação de hoje, no livro de Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Agora que nós estamos com a Bíblia aberta, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos iluminar. Oremos. Querido e amado Pai, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Estamos aqui, ó Pai, com Tua palavra aberta. Te pedimos que o Senhor venha ser conosco, nos dando entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações nesta noite. E que cada verdade que aprendemos possamos, ó Pai, levar no nosso coração e pôr em prática também. Amém. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Diz assim: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A mulher é traduzida como igreja, faz uma comparação com a igreja. Então a igreja perseguiu os próprios cristãos, aqueles que ainda queriam ser fiéis à verdade, que permaneceram fiéis. Então elas começou a perseguir. Isso aconteceu, quando a igreja meio que se uniu com a política ali, quando Constantino entrou na igreja. E o tema da pregação de hoje é a coragem. Diz assim: os valdenses testemunharam por Deus séculos antes de Lutero. Eles plantaram as sementes da reforma que começou na época de Wycliffe, cresceu e se aprofundou nos dias de Lutero e deve ser levada adiante até o fim dos tempos. Para quem não conhece, esse Wycliffe foi um grande estudioso. Ele aprendeu nas escolas, na faculdade lá, ele se formou em várias áreas, como na filosofia escolástica, no canonês da igreja e nas leis civis. Ele estava preparado para dar início a uma grande reforma. E mesmo ele passando todos esses tempos, estudando todas essas coisas, ele disse que quando ele começou a estudar as escrituras, ainda quando ele estava na escola, ele disse que perdeu tanto tempo estudando essas outras coisas em vão, porque aquilo que ele procurava, ele só encontrou nas escrituras. E o Wycliffe, ele deu início a uma grande reforma realmente, mas quando ele começou, ele não se opôs diretamente a Roma. Quando ele viu que a igreja romana ali estava pregando coisas totalmente erradas, estava perseguindo os cristãos e estava ensinando o povo da maneira que não era para ensinar, ele fazia o quê? Ele não falava assim, não, isso está errado. Ele fazia o quê? Ele pegava a Bíblia e falava da maneira correta. Não é assim que eles estão falando, é dessa forma. Ele pregava com mais entusiasmo, com mais coragem. Cada vez que ele pregava, como ele era um pregador muito eloquente, as pessoas ouviam, entendiam e queriam seguir ele. E por causa disso, a igreja romana começou a perseguir ele também. E ele não só pregava eloquentemente bem, mas ele era um exemplo. Aquilo que ele pregava, ele fazia na sua vida prática e diária. É interessante que por causa disso, por ele proclamar essas verdades, ele também foi perseguido e foi levado aos tribunais. Mas aqui no livro Grande Conflito fala que Deus não deixou que ele fosse pego por nenhum deles, que ele não fosse morto. Ele guardou a vida dele até quando ele quis, até quando a reforma já estava bem alicerçada, que não podia acabar mais, aí foi que ele morreu. Interessante que quando ele estava no tribunal, ele falou isso: contra quem, dizem ele, julgar está lutando? Contra um ancião às bordas da sepultura? Não. Contra a verdade que é mais forte do que vocês, e os vencerá. Assim dizendo, retirou-se nenhum dos seus adversários que ele pediu. Ele estava ali, diante de muitas pessoas no tribunal que queriam condená-lo, mas ele falou: vocês pensam que estão lutando contra mim?
De modo nenhum, vocês não estão lutando contra mim, vocês estão lutando contra a palavra da verdade. E ela é mais forte do que vocês. Não adianta vocês fazer tudo isso, perseguir, matar, destruir a palavra de Deus, que ela os vencerá no final. E eles não puderam fazer nada, né? Porque ele se retirou. E ele morreu tempos depois, né? Por um ataque de paralisia. Não foram eles que colocaram o decreto ali para matar. Ele morreu por um ataque de paralisia. Né? Deus guardou a vida dele. A história dos valdenses revela a coragem de um povo que ousou desafiar os poderes constituídos que corromperam a fé cristã e obrigava as pessoas a obedecer os seus dogmas pela força bruta. Um dos principais motivos que levaram a igreja verdadeira a se separar de Roma foi o ódio desta em relação ao sábado bíblico. A igreja dominante torcia as sagradas escrituras, as interpretava de forma incorreta, mutilava os seus ensinos e ainda rotulava de herege todos os que obedeciam corretamente a palavra de Deus. Né? Os valdenses surgiram nessa época, e eles se separaram da igreja por causa disso. Enquanto eles liam nas escrituras que o verdadeiro dia de se guardar era o sábado, eles pregavam que não era, que era o domingo. E eles obrigavam as pessoas a guardar da maneira que eles guardavam. Então, os valdenses decidiram se separar da igreja e permanecer fiéis à sua fé. O Senhor Jesus, ele ordenou que seus discípulos pregassem o evangelho a todo mundo, mas ele em nenhum momento disse que seria fácil. Nós vamos abrir nossa Bíblia para comprovar isso lá em Mateus 5, verso 11. Mateus capítulo 5, verso 11. Diz assim: Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 24, verso 14. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí nós vamos ler agora o verso 21 e o verso 22. Porque nesse tempo haverá guerra, haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E agora nós vamos para Mateus 28, verso 19 e 20, que é um verso bastante conhecido. Mateus 28, verso 19 e 20. E diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O último verso também fala sobre isso, está lá em João 15. João capítulo 15, versículo 20. João capítulo 15, verso 20. Diz assim: Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, Jesus mandou que eles fossem pregar seu evangelho. Mas ele não falou, vai ser fácil, todas as pessoas vão receber vocês quando vocês baterem nas suas portas. Todos vão abrir com alegria e receber a palavra. Pelo contrário, ele disse que eles seriam perseguidos.
Que a palavra vinha para causar discórdia mesmo. As pessoas não entendiam e falavam assim, não, eu quero guardar da minha forma, ou interpretar da minha forma. Então isso ia trazer uma divisão. E eles seriam perseguidos por causa disso. Né? E muitos foram. Os apóstolos foram perseguidos, Jesus foi perseguido, como falou nesse verso, e ele foi perseguido. E por que nós não seríamos hoje? Se o próprio Cristo foi, né? Essas perseguições começaram na era apostólica e se estenderam em maior ou menor grau até o período da supremacia papal, desdobrando-se por mais de 1000 anos. E quando a perseguição começou ali, né, os valdenses eles tiveram que ir para terras estrangeiras. E a mensagem chegou na Grã-Bretanha, né? Foi uma das primeiras que receberam ali a mensagem, né? E quando a palavra chegou ali, ela chegou incontaminada. Era a palavra realmente na verdade. Ellen White até diz aqui no livro Grande Conflito, né, que a perseguição realizada por imperadores pagãos foi o único presente que as primeiras igrejas da Grã-Bretanha receberam de Roma. Por que o primeiro presente? Porque com a perseguição chegaram os cristãos que preservaram a verdade bíblica, a verdadeira doutrina, a verdade que estava na palavra de Deus. Então foi um presente. Eles receberam a verdade incontaminada e eles abraçaram com alegria aquelas verdades. E muitos se tornaram cristãos. E depois disso, né, muitos foram também para Irlanda, que foi também outro lugar, né, que recebeu a palavra de Deus. E na Irlanda também tinha um lugar que chamava Ilha de Iona, e lá se tornou um centro missionário. Se a gente for pesquisar, a ilha de Iona era um lugar turístico. Muitas pessoas iam ali, né? Porque lá tinha praias, onde a água era bem clarinha, assim. E era um lugar turístico. Fala lá que lá foi o berço do cristianismo que nasceu na Escócia, né? E também era um ponto turístico e espiritual, porque as pessoas, elas passavam por ali e recebiam a verdade, né? Entre essas pessoas que estavam lá pregando a verdade, tinha as pessoas que guardavam o sábado. E as pessoas ficavam admiradas com aquelas verdades. Então, outras vinham para essa ilha para conhecer também as verdades que eles passavam, né? Verdades incontestáveis. A primeira é que houve uma guerra contra a verdade. No 6º século, os líderes papais perseguiram os cristãos simples da Grã-Bretanha. Dentre os que resistiram ao poder papal durante esse período, os valdenses são os mais significativos. Eles precisaram fugir para as terras estrangeiras a fim de preservar a verdadeira fé. Então houve uma guerra contra a verdade e eles tiveram que sair do seu país, né, para ir para outro lugar. A segunda verdade foi a valorização dos princípios da verdade. Os valdenses, eles não amaram a sua própria casa, a sua própria família, o seu trabalho. Eles não amaram nada disso que provém do mundo, mas eles permaneceram firmes na verdade. E aqui cita que eles eram bem diferentes dos padres que dirigiam a igreja naquele momento. Porque os pastores valdenses ali daquela época que persistiram em seguir a verdade, eles levavam a palavra de Deus. Eles queriam que as pessoas lessem a palavra de Deus e eles abriam com elas a palavra de Deus para que elas entendessem. A palavra de Deus era a principal fonte de estudo deles, porque eles sabiam que tinha revelações preciosas sobre Deus, né? Que era o autor da Bíblia, né? Enquanto os padres, e ao contrário, eles não queriam que as pessoas estudassem a Bíblia. A Bíblia tinha sido tomada do povo, e o povo não podia mais estudar. As verdades que as pessoas conheciam eram aquelas que eram pregadas do púlpito. Então eles tinham que obedecer aquilo que o padre falava, porque eles não tinham como confirmar. Eles não tinham Bíblia para saber se aquilo era realmente verdade ou não. Então eles tinham que seguir segundo o que eles estavam falando, né? E o terceiro ponto é: o treinamento dos jovens era rigoroso. Os jovens, eles eram ensinados a guardar a palavra de Deus. No livro que até fala, o Grande Conflito, né? Fala que os valdenses eram educados desde a infância a suportar rudezas e a pensar e agir por si mesmos. Eram ensinados a suportar responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreender a sabedoria do silêncio. Uma palavra indiscreta que deixasse cair no ouvido de seus inimigos poderia pôr em perigo a vida de centenas de irmãos.
Pois semelhante a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reivindicar a liberdade para a perda odiosa. Então, desde cedo ele é ensinado, olha, você não deve sair por aí falando qualquer coisa ou com qualquer pessoa. Você tem que ter discernimento se aquela pessoa realmente está receptiva a receber a palavra de Deus. Porque cada passo discreto, se ele chegasse aqui e falasse com uma pessoa que era um perseguidor, ele poderia estar pondo em perigo muitos outros e até mesmo a propagação da verdade, né? E o interessante que fala é que esses jovens valdenses, como eles eram ensinados dessa forma, eles iam para essas faculdades onde tinha pessoas que não praticavam a mesma fé que ele, pessoas que não conheciam a verdadeira fé, né? Tinha na palavra de Deus. E lá eles tinham roupas preparadas especialmente para eles. As roupas deles tinham a palavra de Deus escrita. Eles levavam as escrituras nas suas próprias roupas. E sempre que eles tinham oportunidade, que eles vinham alguém disposto realmente a ouvir a palavra de Deus, eles liam a palavra de Deus com essas pessoas. E o interessante é que os papas eles ficavam pensando, não, como a verdade tem se propagado tanto dentro dessa universidade, quem que está propagando essas mensagens? Mas nunca foram descobertos, porque eles aprenderam a serem discretos, né? E a quarta verdade é que eles desejavam mostrar o caminho de salvação àqueles que sofriam sobre o peso do engano. Muitos católicos sinceros e leais a Deus sofriam por confiar nas próprias obras. Quando essas pessoas que eram tementes a Deus, mas não conheciam nada da palavra de Deus, chegavam na igreja, eles falavam que para se obter o perdão era preciso fazer indulgências, era preciso passar por várias promessas, igual muitos dizem, né? Tinha que andar descalço aí atrás da procissão e muitas outras coisas, né? Para alcançar o favor de Deus. E também que eles tinham que chegar até o Papa para falar o que eles queriam, porque eles diretamente não podiam ir até Deus. E os valdenses, eles arriscavam a vida para dizer, não é dessa forma, você pode chegar diretamente a Deus através de Jesus. E interessante que eles, para levar a palavra de Deus a essas pessoas que sofriam sem luz, que faziam de tudo para obter o favor de Deus através das obras, né? Que a palavra de Deus diz, né, que as obras elas não podem nos salvar. Não adianta eu fazer, igual eles faziam aqui, né? Longos jejuns, eles deitavam em pedras frias e úmidas, né? Faziam longas peregrinações, mas nada disso traria salvação para eles. Então, muitos deles, quando faziam essas coisas, eles morriam, sem esperança nenhuma, porque eles acreditavam que a salvação era por mérito deles. E os valdenses, eles queriam levar a luz que eles conheciam. E muitos deles, eles trabalhavam como comerciantes e ambulantes. E eles levavam a palavra de Deus com eles. Então, eles iam ali, né, passavam por lugares. E quando eles viam pessoas que realmente queriam aprender da verdade, eles mesmos entregavam até Bíblias. Eles levavam exemplares da Bíblia com ele e viam. Essa pessoa realmente vai estudar a palavra de Deus. Eu vou deixar um exemplar com ela. E muitas pessoas iam aceitando a Cristo através disso. E dali eles iam passando por vários outros lugares e a mensagem ia sendo pregada. E no grande conflito fala assim, né? Os valdenses acreditavam que o fim de todas as coisas não estava muito distante. À medida que estudavam a Bíblia, sentiam-se profundamente impressionados com o dever de tornar conhecida a outros as verdades da salvação. Encontravam conforto, esperança e paz crendo em Jesus. Enquanto a luz alegrava o coração deles, desejavam lançar seus raios sobre os que estavam nas trevas do erro papal, né? Então eles sentiam desejo, a palavra de Deus é tão confortante, Deus me traz tanta esperança, Jesus morreu para me salvar e tem tantas pessoas por aí que não sabem disso. Eu preciso levar essa mensagem. E por isso eles saíam por aí correndo risco correndo risco de morte, para poder levar a palavra de Deus a essas pessoas. E as mensagens que eles queriam levar para essas pessoas estão em Mateus capítulo 11, verso 28. Eles queriam levar uma mensagem de conforto. Mateus 11, verso 28.
Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eles queriam levar essas mensagens, porque muitas pessoas estavam perecendo sem esperança de salvação. Né? Muitas pessoas que ouviam eles ficavam com medo de perguntar: será para onde eles vão? Da onde eles vêm? Quem são eles? Será que eles são um anjo de Deus? Né? E diante disso, né, a decisão de Roma era exterminar os valdenses. E ela foi motivada, né, por a conduta verdadeiramente cristã, né, e pela disseminação da verdade dos que viviam em trevas. Quando Roma decidiu perseguir os valdenses, não foi porque eles eram desonestos, ou porque eles eram corruptos, ou porque eles eram caloteiros, esse tipo de coisa. Eles perseguiram os valdenses unicamente porque eles pregavam a palavra de Deus como verdade. Né? E até fala aqui, ó, seu grande crime era o de não querer adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Não era segundo o que o Papa queria, era o que a palavra de Deus estava dizendo. Eles queriam adorar dessa forma, dessa maneira, e por isso eles foram perseguidos. E aqui até fala aqui, ó, não era acusado como ociosos, ou desonestos, ou desordeiros, mas declaravam-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Os papas diziam isso, eles estão seduzindo as igrejas do verdadeiro aprisco, para que elas saiam daqui e vão para aquele lado. E não era, né? Eles estavam ali ensinando o erro e queria que as pessoas continuassem no erro, enquanto os outros queriam levá-los para o verdadeiro aprisco, né? Como Deus fala. E por causa disso, né, ele decretou uma bula condenando os valdenses como hereges e ordenando a sua morte. E eles fizeram até uma cruzada. Eles chamou as pessoas, né? Fez um decreto chamando as pessoas: olha, unam-se à cruzada, para que. E prometia vários benefícios. A cruzada nada mais era de que, tipo, se eu fiz um juramento, né? Se eu fiz um juramento e eu não pudesse cumprir, ou por algum motivo, eles diziam que se você matasse um herege, que eram os valdenses, no caso, que proclamavam a verdadeira verdade, eles podiam se livrar desse juramento que tinha feito. Se eles tivessem obtido uma terra ilegalmente, por meio da fraude, se eles entregassem o valdense ou matassem eles, ele poderia ficar com aquela terra que não ia dar problema nenhum. E eles também, nessas perseguições, os valdenses, né, tiveram que fugir para outros lugares, eles permitiram que essas pessoas ficassem com a terra dos valdenses, que pertenciam a eles. E o mais interessante que eu achei aqui, que eles prometiam o perdão dos pecados para quem matasse um deles, que era considerado herege. Olha, você vai ser perdoado de todos os seus pecados se matar um desses que estão proclamando essa mensagem aí, que não convém, não. E dessa forma eles fizeram uma cruzada para exterminar de vez a verdade, né? Mas cada vez que eles faziam isso, mais a verdade se propagava. Né? E mesmo através disso, mesmo eles fazendo todas essas coisas, eles não deixaram de levar a mensagem. Eles continuaram a enviar missionários para outras terras para que a mensagem fosse avante. Eles não desistiram por causa da ameaça de morte, mesmo com tudo isso. Eles continuaram, né? Eles lançaram a semente que até hoje estão germinando e continuam a dar frutos. Desde a era apostólica, a igreja cristã padeceu muito sofrimento, que se intensificou durante o período papal. Pelo fato de obedecer à palavra de Deus, os valdenses deixaram os Alpes e foram viver e pregar em terras estrangeiras. Os jovens recebiam treinamento rigoroso como preparação para serem missionários, a fim de despertar as pessoas que viviam nas trevas para a luz do Evangelho, entre os quais muitos católicos sinceros, acostumados aos rigores das formalidades papais, baseadas na salvação pelas obras. Por essa razão, foram perseguidos pelas autoridades romanas, mas prevaleceram, acendendo a tocha da verdade em muitos corações. E, embora ameaçados de extermínio, continuaram a sua obra com coragem, e a semente que plantaram estão dando frutos até hoje. E, para terminar, eu vou contar uma pequena ilustração de 2 homens que se destacaram tanto
eles surgiram logo depois de Wycliffe. Um se chamava João Hus. Ele era uma pessoa simples e pobre, e a mãe dele, o ensinou de toda a verdade. Ela disse que não tinha nada mais importante do que ensinar os verdadeiros preceitos para ele. E ele foi educado nesses preceitos. E por ele ser muito carente ali, por não ter condições de bancar uma própria faculdade, ele foi aceito. Ele ganhou uma bolsa de estudo. E nessa faculdade lá ele se formou, Ele se tornou um professor, depois um reitor, e depois ele se tornou um orgulho de seu país. E mais tarde ele se tornou um sacerdote. Então ele conhecia muito da palavra de Deus, E com o passar do tempo, trouxeram os escritos de Wycliffe para aquele lugar onde ele morava, que se chamava Praga. O lugar se chamava Praga. E com esses escritos ele começou a ler, começou a descobrir as verdades de Deus e começou a pregar elas. Ele falou assim, olha, ele começou a observar, não, mas a igreja romana está pregando dessa forma, mas não é bem assim, ele está dizendo totalmente diferente. E começou a pregar essas verdades que Wycliffe tinha escrevido, que ele tinha dado início à reforma, e trago para a sua própria vida. E por causa disso ele foi perseguido. E por umas 2 vezes ele teve que sair de Praga para ir para outro lugar, porque como ele tinha pregado aquelas verdades, tinha gerado um grande tumulto ali. Então ele teve que se retirar e esperar para poder voltar. E quando ele voltava, ele continuava pregando as verdades que ele tinha aprendido. E por causa disso ele foi levado diante dos tribunais, E lá eles pediram para que ele abandonasse a fé, Para que ele renunciasse tudo aquilo que ele tinha falado, se redimisse ali e aceitasse viver da maneira como eles queriam, Pregasse da forma que eles pregavam ali, E ele não se redimiu e por causa disso, ele foi levado à fogueira, E aqui até fala, Quando as chamas da fogueira começaram a arder ao seu redor, ele ergueu a voz e começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E um católico zeloso comentou que Hus e Jerônimo, que foi executado algum tempo depois, se prepararam para a fogueira como alguém que se arruma para uma festa de casamento. Não gritaram, nem seus louvores foram detidos pela chama. Eles estavam com o coração cheio de esperança na vitória de Cristo. Mesmo diante da fogueira ali, ele não parou de entoar louvores a Jesus. Ele acreditava que Cristo podia redimi-los dos seus pecados, que Cristo traria salvação, que não era daquela forma que as pessoas pregavam, E esse Jerônimo também foi um grande amigo de... Os dois juntos iniciaram essas verdades ali, para aquela cidade. Só que Jerônimo não sabia o desfecho de tudo isso. Então, quando ele soube que Hus tinha sido levado, a comparecer diante dos tribunais, ele decidiu que ia para fazer alguma coisa por Hus, para impedir que ele fosse condenado. Só que quando chegou lá, ele já tinha decretado e ele já tinha sido morto. Então ele saiu e tentou fugir, só que ele foi pego. E ali também ele foi preso e ficou na prisão durante 1 ano. Depois de 1 ano ele também foi levado para o tribunal para pedir para que ele se redimisse também, para que ele abandonasse a fé que ele acreditava ali e as verdades que Hus pregava. E por um momento ele fraquejou ali e se redimiu, disse que não ia acreditar mais nos escritos de João Hus e nem de Wycliffe. Só que depois, eles não se contentaram com essa resposta que ele tinha dado e voltaram para a prisão de novo. E na prisão ele ficou pensando, nossa, eu ajudei ele a proclamar essa verdade, a levantar essa verdade aqui na nossa cidade, que muitas pessoas aceitaram. E agora, o que eu estou fazendo? Eu agora vou rejeitar essa verdade que eu ajudei a proclamar? E ele ficou pensativo, Então, depois de um tempo, eles chamaram ele novamente no tribunal. E quando ele chegou lá, eles pediram para que ele se retratasse, e agora ele disse que não ia fazer isso. Que o maior erro dele foi ter aceitado no primeiro momento renunciar aquilo. E agora ele não ia fazer mais. E ele até pediu perdão, Ele falou assim, que Deus pudesse perdoar ele deste erro tão terrível que ele fez,
Jerônimo prosseguiu: de todos os pecados que tenho cometido desde a juventude, nenhum pesa tanto e me causa tão grande remorso como aquele que cometi, quando aprovei a injusta sentença contra o Wycliffe e contra o santo Marte, João Hus, meu mestre e amigo. Sim, confesso de todo o coração e declaro com horror que fraquejei terrivelmente quando, por medo da morte, condenei as doutrinas ensinadas por eles. Portanto, suplico ao Deus Todo-Poderoso que perdoe meus pecados, e em particular esse, o mais hediondo de todos. E, dizendo isso, ele não vai administração que ele também proclamava a mesma verdade que o Wycliffe e João Hus proclamavam. E ele também foi condenado e levado à fogueira, mas ele não renunciou à sua fé mais. Né? E essas pessoas, né, os valdenses, o Wycliffe, João Hus, Jerônimo, eles renunciaram à sua própria vida para que a verdade fosse entregue até nós hoje. Hoje nós temos a liberdade de ler a Bíblia, de levar essa mensagem às outras pessoas. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Às vezes eles corriam risco de morte para levar a verdade. Às vezes a gente, só porque uma pessoa não quis nos receber, a gente desanimou. Aí eu não vou mais não quero receber. E já nem vou em outros lugares mais, porque as pessoas daqui desse bairro são tudo assim, são todas fechadas para a verdade. E eles não foram dessa forma, né? Eles pregaram, eles foram corajosos, eles renunciaram a sua própria vida em favor da verdade. Né? E o maior tributo que podemos prestar-lhes é aceitar e viver a verdade pelas quais eles renderam a vida. Nós devemos aceitar as verdades que estão aqui na palavra de Deus, porque são palavras de esperança, de encorajamento, de salvação, palavras que nos dão sabedoria também, todas as áreas da nossa vida. Se você está assistindo, se você está participando do Domingo de Esperança, é porque Deus tem chamado para você, para a sua vida. E a pergunta é: qual será a sua decisão neste grande conflito? Está do lado da verdade, que permanecerá até o fim, ou está do lado do erro? E aqui até fala, né? Os impiedosos podem prevalecer nesta vida, mas eles não herdarão a vida eterna. Somente aqueles que estão em Cristo vão herdar a vida eterna. Amém. Então escolha o lado certo, né? Amém.
Eu almejava ser perfeito, da vida eterna atingir. Mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória. Confiando em seu poder, escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão, entrego meu seio, meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá ficar e o novo sol irá brilhar. Decidido hoje estou, escolho Jesus. Hoje escolho Jesus, sempre escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão, entrego meu seio, meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá ficar e o novo sol irá brilhar. Decidido hoje estou. Escolho Jesus. Amém. Do jeito que estamos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, hoje aprendemos, ó Pai, que tiveram pessoas, Senhor, que mesmo diante de morte, ó Pai, perseveraram em seguir a Ti, de preservar a Tua verdade. E por causa deles, Senhor, hoje podemos ter a Bíblia livremente em nossas mãos. Hoje nós temos o conhecimento da verdadeira verdade, ó Pai. Hoje, Senhor, nós podemos também proclamar livremente a outras pessoas que carecem de luz, Senhor. Assim como eles proclamaram, Senhor, na época deles, um período muito mais difícil do que o nosso hoje, possamos também ter a coragem, possamos também, ó Pai, ter ânimo para levar a Tua mensagem às outras pessoas. Não importa se as pessoas não vão nos receber, se muitas vezes pode demorar para que elas entendam a Tua mensagem ou aceitem, Senhor, mas que possamos fazer a nossa parte de levar a mensagem aos outros. E que hoje, ó Pai, nós possamos tomar a nossa decisão. Eu tomo a minha, Senhor, eu escolho a Ti. Deus, Senhor, que cada um aqui também escolhe a Ti, ó Pai. Que possamos servir verdadeiramente ao Senhor e que nossa vida, Pai, possa ser entregue nas Tuas mãos todos os dias. Que possamos, ó Pai, não só pregar as Tuas verdades para as pessoas, mas vivê-la, ó Pai, em nossa vida, na nossa vida diária, de forma prática. Continua conosco, dá-nos uma boa noite, Pai. Nos leve em segurança caminhar em nossos lares, em nome de Jesus. Amém.